Fernando José de Almeida, sou nascido no estado do Rio, na época fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E num quadro muito típico do Brasil daquele momento, que era filho de pais que saíam do campo, iam para as pequenas cidades e na busca de uma vida que fosse para além das dificuldades que o campo trazia, né? Meu pai cortava cana no interior do estado do Rio, minha mãe, o pai dela tinha uma pequena fazenda numa cidade chamada Araruama, mas o desejo deles era a vida burguesa da cidade, protegida, com água encanada, com os confortos próprios da cidade. E dentro desse contexto eu nasci e fui para Friburgo, no estado do Rio, onde estudei com os jesuítas. Passei minha infância muito, muito feliz mesmo, numa cidade pequena, com um clima super agradável, com a vivência de uma escola que, de alguma forma, representava uma referência para a cidade, um colégio enorme, com internato, com seminário, com cursos de toda a natureza, com curso de filosofia lá dentro do próprio colégio de ensino fundamental, curso de faculdades. E foi uma época da minha vida, até os 19 anos, muito, muito feliz, muito harmônica. E lá estudei com os jesuítas, onde me encantei pela vida que os jesuítas tinham e comecei uma carreira no seminário. Fiz um seminário com os jesuítas, aí saí de lá, vim para São Paulo, para um mosteiro aqui de Itaici, onde comecei a minha carreira de ensino superior, até terminar o curso de filosofia e de pedagogia com os jesuítas. E tive uma experiência muito ímpar, muito relevante, embora com pouca aplicabilidade na vida de hoje, mas eu fiz todo o meu curso de filosofia em latim. Então, as perguntas que eu tinha que fazer aos meus colegas eram em latim, a bibliografia era em latim, e as aulas eram dadas em latim pelos padres jesuítas. Isso, de alguma forma, marcou, né, o meu pensamento, o meu modo de pensar, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de praticidade, foi baixa. Porque se eu tivesse aprendido russo nesse tempo, ou tivesse aprendido chinês ou alemão, eu teria imediatamente uma aplicação maior. No entanto, isso me ajudou a organizar um determinado modelo de pensamento. Ao sair do curso dos jesuítas, eu comecei a trabalhar com educação. E no trabalho meu com educação, a coisa que me fez entrar no campo da educação era trabalhar com jovens, né, que eram inteligentes, são inteligentes, mas que não têm organização para o pensamento. Então, meu primeiro trabalho foi criar um cursinho aqui em São Paulo, em que eu ensinava a garotada a estudar. E isso foi muito importante para mim, embora uma coisa aparentemente óbvia, foi importante porque não só eu organizava o trabalho dos garotos, como eu tinha que entender como é que o garoto pensa, para poder trazer uma real eficácia para o trabalho organizativo e intelectual dele. Isso me ajudou bastante, mas foi o início da minha vida. Comecei a fazer pós-graduação na PUC, em Filosofia da Educação, e aí começou a minha carreira acadêmica, não é? Fiz o mestrado na PUC, fiz o doutorado na PUC, fiz o pós-doutorado na França, em Lyon, num convênio entre o CNPq e o CNRS, que é um órgão de pesquisa da França. Sempre os três guias de formação para mim foram formação sobre o uso de tecnologia em educação. Ou seja, como é que as tecnologias elas criam mediações para que o pensamento do jovem, da criança, do adulto, quem seja, tenha organizadores, né? Tenha mediadores para que ele possa pensar sobre o próprio pensamento. Descrever o pensamento próprio
com o uso da tecnologia, é uma forma inteligente de fazer o garoto, à medida que usa o computador, ele e as tecnologias em geral, pode ser um filme, pode ser fazer um vídeo, ele está pensando sobre o pensamento. Essa sempre foi a minha preocupação investigativa na área das minhas pesquisas. Pois bem, a minha preocupação também, além de trabalhar com a tecnologia, eu vivi na PUC entre os anos 70 e 90, um momento muito ímpar da política brasileira, que era a época, vamos dizer assim, forte da ditadura militar, que fez com que a PUC criticamente se posicionasse sempre com relação às propostas de vida, de organização social, de administração da economia do país. Então, eu vivi ali um período muito rico de efervescência sobre o projeto de nação que a gente tinha. Hoje eu dou aula na PUC, na área de doutorado e mestrado em educação, especificamente na área de currículo, onde tive a oportunidade, nesses últimos 20 anos, estou lá desde 96, conviver com Paulo Freire, né, que era professor do programa que eu estava. Na verdade, eu entrei no programa de currículo para compor um pouco a carga horária que o Paulo Freire tinha deixado. Ele diminuiu de 20 horas e eu entrei nessas 20 horas no lugar dele, não como mérito, mas como funcionalidade, vamos dizer assim. E Mário Sérgio Cortella, Alípio Casale, Ana Maria Saul, pessoas que tiveram uma importância enorme no governo da Luísa Erundina e também uma importância enorme na área de currículo e educação no Brasil inteiro. Da vivência exatamente do trabalho com pós-graduação em currículo, eu trabalhei na África durante 7 anos. Tive essa oportunidade de trabalhar em Moçambique com a formação de 38 doutores e mestres que estavam querendo estudar a questão curricular, porque Moçambique estava acabando de sair de uma guerra civil, de alguma forma, muito forte, e entrando no modelo democrático em 95, que foi a primeira eleição direta para presidente em Moçambique. Nós entramos em 99 lá, para ir se reorganizando depois de uma guerra civil muito violenta, muito destruidora, e o grande projeto deles era o que eu faço com o currículo dessas escolas, né? A educação era uma prioridade do governo, Samora Machel, no início, né, até morrer, e essa organização do Currículo Nacional de Moçambique, de alguma forma passou, não digo inteiramente, mas uma parte substantiva, pelo debate que a gente fazia com os nossos orientandos de doutorado e mestrado em Moçambique. Foi o programa de currículo que fez, coordenado pelo professor Alípio, trabalhado muito intimamente também pelo professor Antônio Quisotti, em seguida Terezinha Rios, que também todos aqui devem conhecer, e Douglas Santos, que foram as pessoas, os 5, que no fundo compusemos um grupo para a formação do debate curricular em Moçambique. Isso marcou muito minha vida. Não morei lá, morava 15 dias, 20 dias, voltava para aqui, mas a compreensão do que significa a África, né, mesmo que seja um pedaço da África subsaariana, ela é uma vivência que é antes e depois da gente ter vivido em Moçambique, um pedaço do nosso tempo. E nesse momento que eu estava trabalhando em Moçambique, a Marta Suplicy me chama para ser secretário de Educação. Nessa vinda para cá, parecia, isso foi em 2001, né? Parecia que era uma oportunidade para mim de juntar as experiências que eu vinha tendo nas escolas. Quer dizer, eu fui 25 anos professor do ensino médio, dava aula de filosofia e psicologia,
e fui coordenador pedagógico também 25 anos de uma escola. Isso me deu não uma condição total, mas uma condição relativamente favorável de compreender o que significa o currículo, a relação com o aluno, o dia a dia de sala de aula, o preenchimento de um diário, a cobrança de uma leitura que os garotos fizeram ou não fizeram, a relação com a família. Então, na escola, eu tinha tido uma experiência miniaturizada, né, porque é uma escola pequena comparando com essa rede, mas substantiva porque eu entrei na alma daquilo que significa o projeto escolar, que é a aula, é a sala de aula. É o momento ímpar, mágico, autoral, em que o professor diz, estou aqui diante de 30, 40 e poucos jovens para trazer uma coisa para a vida de vocês que talvez vocês não tivessem pensado. Ou se pensaram, e certamente pensaram em algumas coisas, não tem a visão que eu, professor, tenho com relação à complexidade desses fenômenos que a criança vive, o jovem vive, mas que não tem a visão sintética, a visão orgânica do que significa um dia que ele admirou as estrelas, um dia que ele sofreu a perda de uma pessoa querida. Toda a complexa situação das ciências, da organização humana, são capturadas em parte pelas vivências das crianças. Mas o professor é o cara que faz a magia. Ele que pega os elementos dispersos da vida afetiva, da vida cultural, da vida corpórea, da vida política, micropolítica de cada criança, jovem e adolescente, o que seja, e transforma aquilo num cosmos, ou seja, num olhar que faz com que ele saia da própria vivência pessoal, no sentido de, partindo dela, vá para uma vivência mais ampla, mais humanizadora e, consequentemente, mais plena para a criança, não é? Partir da vivência dela é fundamental, mas ficar na vivência dela é pobre. Não é aquilo que ela espera quando vem para a escola. Mesmo que esse processo seja um processo de dificuldade, de luta, de controle, de disciplina, de faz de novo, de corrige, pensa outra vez, ouve o seu colega, traz o material, o seu trabalho na hora combinada, quer dizer, todas essas coisas que a escola coloca a partir da aula, que é a vivência atômica, a vivência primeira do jovem, toda essa complexidade de volta é fundamental para que a criança saia da experiência da sala de aula, da vida escolar, da relação com seus colegas, saia transformado, não é? Não é para ele sair igual que ele era e só achando que o que ele sabia era o suficiente. Não é. Pois bem, a minha vinda para a Secretaria de Educação representou trazer um pouco essa vivência que eu já tinha para entender a riqueza que os professores vivem em sala de aula e poder colaborar com eles nas estruturas curriculares, assim como vir para a Secretaria representou um olhar sobre uma sociedade nova que a gente quer. Quer dizer, a escola, ela é boa, ela é uma conquista da sociedade ocidental, é uma conquista da República, mas ela só é conquista se ela se alinhar à perspectiva de criar uma sociedade nova. A sociedade que nós estamos não é boa. Não é justa, não é equitativa, é muito acumuladora, é muito consumista, é muito desacreditadora de valores que não sejam apenas os valores materiais e os valores de consumo e produção sem fim. Ela tem pouca relação, a sociedade, com valores das relações, da felicidade, da harmonia, da paz. Ela não liga muito para isso. Mas pode ligar, porque todo mundo quer isso. O que nós temos como compromisso na escola é de trazer aos garotos, a partir de suas vivências, a partir dessa sociedade que eles estão, a possibilidade de pensar com alguma coisa diferente,
uma utopia, um incômodo, uma espécie de coceira mental que o tire do conforto da televisão e do controle remoto, do dia a dia, às vezes absorvente, para criar uma perspectiva de sociedade nova, uma sociedade em que as pessoas sejam mais solidárias. No fundo, é isso. Agora, além da minha vivência aqui como secretário, nos anos 2001 e pedaço de 2002, teve um fenômeno muito bonito aqui, na verdade, dois fenômenos, só para simplificar. O primeiro é, poucos dias depois que eu estava aqui, eu fui procurado por Vera Barreto, João Barreto, que eram pessoas que vieram me dizer da importância de retomar o MOVA, que era um movimento iniciado pelo Paulo Freire e desativado logo em seguida no governo do Maluf. Tinha 8 anos de outros governos até a gente voltar. 15 dias depois de eu ter voltado, a Vera Barreto me procurou, dizendo, vamos retomar o MOVA? Eu digo, tá bom, chama o pessoal, vamos chamar o nosso pessoal interno, o pessoal seu quer dizer, vamos ver como é que a gente retoma isso, em que bases novas, com que perspectiva. Pois bem, naquele tempo, ela disse, olha, só na Zona Leste nós temos hoje 800 grupos de MOVA ainda vivos e trabalhando independente do apoio de prefeitura, do Estado. Por quê? Porque a ideia do Paulo Freire, do MOVA, ela era tão rica e tão consonante com aquilo que a sociedade precisava, que ela continuou a depender de apoio do Estado. Isso me fez pensar em alguma coisa que é política educacional. Política educacional é ideia mais tempo. Se tiver só ideia e não tiver tempo, você não faz política. Se tiver só tempo e não tiver ideia, não faz política. Então, Paulo Freire fez isso, quer dizer, ele conseguiu com a equipe dele, era uma equipe fantástica também, um momento importante da sociedade brasileira, não é? Fim dos anos 80, em que a ideia do MOVA correspondia a tudo aquilo que era uma grande necessidade da população. Então, com um breve sopro que a gente deu, o movimento MOVA se reacendeu e foi feito um trabalho muito interessante naquela gestão. E a outra coisa interessante é a ideia de que as grandes políticas que são eficazes em redes de educação, principalmente em redes do nosso tamanho, elas são caracterizadas por ser produtos coletivos e longamente gestados. Não tem dono, não tem um grande intelectual ou um grande homem de marketing que sacou um programa curricular, um programa arquitetônico, um programa comunicacional e que aí mudou tudo. Não existe isso na educação. Por favor, não existe. Então, eu vou falar sobre Céus. Como é que começou as ideias do Céus? Para mim, cada um olha o começo a partir da sua descoberta da América, né? Mas a descoberta da América tem dezenas e centenas de anos de preparação. Fui procurado por um pessoal da EDIF, que era aqui no Ibirapuera. Lembro bem de um dos arquitetos, Ademir, que disse, olha, professor, eu estou com a equipe aqui, eu tenho há muito tempo, há anos que eu venho trabalhando junto com o pessoal também da USP, e tem uma proposta inspirada lá nos parques infantis, lá do início do século e tal, essas alturas já século passado, e que queria aproveitar grandes espaços da cidade, unificando educação infantil, ensino fundamental, saúde, cultura, envolvimento com a população, parques temáticos, etc. E abriu em cima da minha mesa,
um monte de planos enormes de projetos arquitetônicos para a criação. Tem que ser espaços de 10 a 20 mil metros quadrados, custa tanto, o tempo da construção é essa, etc, etc. Mas eu trago, as pessoas olham, acham interessante, mas a coisa nunca andou. Aí quando eu vi aquilo, cheio de mapa na mesa, cheio de plantas, eu disse, é interessantíssimo, é de arrepiar. Mas ao mesmo tempo, se tiver que abrir toda vez isso para mostrar, demora muito, ninguém olha. Faz uma maquete para mim. Aí ele disse, tá bom. Foi, fez a maquete, trouxe uns 20 dias depois, maquete linda, de um céu, um suposto céu. Não tinha nome ainda. E na mesma semana eu levei para a prefeita, e levei uma maquete, pus em cima da mesa, e ela, quando viu, ficou meio estarrecida com aquilo, chamou mais 4 secretários que estavam ali no prédio da prefeitura e disseram, vem ver isso aqui, olha que coisa, vamos fazer. Aí imediatamente ela chamou o mapa da exclusão social, ela pediu, traz o mapa da exclusão social. Então a maquete ali, o mapa da exclusão aqui, e ela disse, aqui, muito atropelamento, baixa produtividade, o salário muito ruim das pessoas, nível de pobreza, baixo nível de pobreza, aqui muito assassinato, aqui baixa, etc. Olhou e disse, vamos criar um negócio desse, uma construção dessa, nesses pontos que a cidade precisa. E ela, ao somar aquilo, viu que tinha 24 pontos em São Paulo, que eram pontos de grande carência e de forte ausência do Estado, né? Uma baixa presença do Estado. E vamos construir 24 céus. E reclamou muito de mim porque eu não tinha trazido antes. Eu digo, não é ideia minha, essa ideia é uma ideia que vem sendo gestada. Não é inspiração nos SIACs ou nos CIEDs, ou... Claro que a ideia, Niemeyer, Darcy Ribeiro e todos os que nos antecederam, grandes educadores e pensadores da cultura brasileira, tem essa ideia de que a cultura, a educação, a saúde, a presença das crianças em todos os lugares, a convivência de faixas etárias, a inserção da escola na sociedade, na comunidade, isso é relativamente um consenso que foi sendo construído. Então, quando a gente põe a última pedrinha ali, dá a impressão que aquela pessoa inventou tudo. Então, eu queria dizer que os céus que existem hoje, no número de mais de 40, são políticas de Estado. Foram criadas como políticas de Estado. Portanto, uma ideia forte, que não tem dono, foi ninguém que pegou o helicóptero e ficou olhando e teve a ideia, né? É uma política de construção coletiva, é o que garante que ela é boa, não é a invenção de um, porque senão o cara morre, acaba o projeto. É uma ideia de construção coletiva, amadurecida, que corresponde a uma reflexão e uma análise profunda do momento histórico que a sociedade vive e que tem uma hora que ela ganha maturidade para ser executada. O céu é isso, né? Tão isso que os governos que sucederam, o governo do PT, da prefeita Marta Suplicy, anunciaram o fim dos céus, anunciaram que os céus passariam para a cultura, anunciaram a mudança do nome e construíram mais 20 e tantos. Portanto, política instaurada não se muda, se aperfeiçoa. Então, essa, só para destacar, 2 experiências do tempo que eu fiquei como secretário, mas que mostra que o que a educação precisa fazer numa rede deste tamanho é criar não experiências, mas criar políticas que, em primeiro lugar, parta do princípio que quantidade gera qualidade, ou seja, um equipamento, 40 e tantos equipamentos, numa cidade
mesmo que possa parecer pequeno esse número, ele atinge, como perspectiva, toda a população que usa a estrutura escolar da cidade de São Paulo. Então, a mensagem, assim, para destacar em um pouco tempo que a gente tem aqui, do que se aponta como utopia para a educação da cidade de São Paulo, é a ideia de criarmos políticas e não pequenos experimentos. Pequenos experimentos são interessantes, são ricos, geram programas no Fantástico, geram melhores práticas no seminário em Buenos Aires, que a gente vai levar, mas não cria raízes na nossa rede. Nós temos que pensar em grandes políticas construídas coletivamente, o que não quer dizer uma consulta total de todo mundo o tempo todo, porque isso inviabiliza, vira uma... Nós temos que ter representatividade e sensibilidade para perceber onde estão as tensões, trabalhar com elas, mas ao mesmo tempo caminhar no sentido de criar processos orgânicos e generalizantes, não é? Com financiamento, com bem comum, com inovações tecnológicas, mas pensando numa política geral. A minha especialidade na PUC, no trabalho de pós-graduação, de orientação de tese, de pesquisa, era de currículo. E o currículo é a alma da escola. O projeto curricular contém em si, primeiro, um projeto de nação. O currículo é uma operação cognitiva espalhada pelos jovens e pelos adultos e pelos professores. É uma operação cognitiva que reflete um projeto de nação. Ou seja, qual será a nossa economia, como as pessoas conviverão nessa sociedade, como que será a apropriação humana do território, como que é a língua e a cultura entendida como fatores de humanização para viver nesta sociedade, sociedade da paz, sociedade da qualidade de vida. Isso tudo é contido num projeto de nação e o currículo é um momento em que as crianças e os jovens se dedicam a aprender, a ter conhecimento sobre como é aquela sociedade, o que ela pode melhorar e em que ele vai colaborar com o conhecimento para essa transformação e para essa participação na sociedade. Então, o currículo é o espaço que reflete um projeto de nação, um projeto do que é o conhecimento escolar, não é? Porque o conhecimento escolar é diferente do conhecimento que a criança tem na família. Diferente do que a criança tem no campo de esporte, num clube que ele frequenta, ou na igreja que ele vai, que tem outra modalidade de conhecimento. Conhecimento escolar é um conhecimento específico que envolve pesquisa, que envolve relacionamento, que envolve códigos, que envolve organizadores lógicos e eficazes do conhecimento. Não é qualquer coisa que é o conhecimento da escola. E hoje há um risco muito grande, isso me preocupa muito como curriculista, que se coloque como atribuição da escola qualquer tipo de conhecimento, que vai do conhecimento afetivo ao conhecimento socio-numérico, ao conhecimento ecológico, religioso. A escola não tem condição de absorver tudo isso. A escola pode reconhecer que são todos conhecimentos válidos, o que não faz que ela seja responsável por todos esses conhecimentos, que é uma tendência da sociedade, terceirizar. Vamos terceirizar, quer dizer, assim como eu terceirizo a limpeza de uma grande instituição, eu terceirizo a religião. Então, eu ponho meus filhos numa escola para aprender religião. Não é isso. A escola não é para isso.
Assim como também toda a questão da formação afetiva, para o respeito da sexualidade, para a formação, para a vida de respeito à transcendência. Tudo isso, a escola não é alheia a tudo isso, mas ela não é responsável por tudo isso. Ela pode sim, deve tratar todas essas coisas, mas à luz dos conhecimentos próprios da ciência, da língua e da literatura, da matemática, das artes, do conhecimento do corpo, da apropriação do próprio corpo, é que essas coisas são tratadas, e não como temas para além dessas coisas. Quer dizer, só para dar um exemplo concreto, a questão da sexualidade e da formação afetiva para o amor, para a compreensão do outro, para o convívio, ela acontece indiretamente na escola, mas ela não é atributo da escola. O que é o indireto da escola para contribuir com isso? O professor de literatura, se está analisando uma obra de Clarice Lispector, cujo problema é da relação entre gêneros, discuta isso à luz da literatura. Como é que homem e mulher, pai e filho, não é? Proprietário e trabalhador se relacionam no interior da literatura, no interior de um fato histórico, e não dá uma aula sobre sexualidade descolado do contexto da aprendizagem escolar. E isso tem gerado essa mistura entre os conhecimentos específicos da escola e aquilo que é o conhecimento geral que a criança precisa ter para enfrentar a vida. Ser atribuído à escola gera um problema grave, não é? Que é, se eu fizer isso, eu não ensino literatura, porque não dá tempo. Então, o que acontece? A criança se forma, o próprio pai e a sociedade dizem, mas esse garoto não sabe nada de leitura. Ele é um ignorante, mas ele aprendeu as outras coisas. Quer dizer, estou caricaturizando um pouco, mas a escola tem obrigação, sim, de trabalhar com todos os valores que são humanos, e nada que é humano a ela lhe desinteressa, tudo lhe interessa, mas lhe interessa de uma maneira recortada, não pela fé, como interessa a religião, não pelo poder, como interessa aos partidos políticos, mas pelo conhecimento, que é aquilo que a escola tem a obrigação de fazer bem feito. Não é? E claro que um garoto que aprendeu bem literatura, que consegue refletir sobre os fatos históricos e sobre o que significa a apropriação do território pela geografia, ou que é capaz de valorizar a arte da mais elaborada, a mais elementar, ele terá uma visão política, uma visão religiosa, uma visão afetiva das coisas, mas não é porque ele aprendeu afetividade, não é porque ele foi aprender religião, foi porque ele foi aprender literatura. E isso o professor fez bem. Agora, você tem um professor muito bom, não é qualquer professor que toma uma obra de Guimarães Rosa e transforma aquilo num debate rico, vamos dizer, correto, sobre, por exemplo, a questão do gênero. Grande Sertão Veredas é um livro de 500 e tantas páginas, escrito lá na década de 50, que discutia a questão do gênero da primeira à última página, da compreensão das diferenças, do respeito às diferenças, do que significa a homossexualidade. O tempo todo discute isso, literariamente. Agora, se eu vou dar aula sobre relação de gênero, acabou a minha função. Eu não sou especialista, mas eu sou especialista em literatura e posso discutir com meus alunos sobre a questão do gênero a partir daquilo que emerge da literatura de Guimarães Rosa. Agora, isso é dificílimo. Isso exige um nível de formação que
esse sim nós precisamos buscar. Formar o professor para saber trabalhar com essas coisas todas. E não formar professor para dar aula sobre gênero, ou sobre a questão política. O que tem que acontecer é que a questão política, que é a alma das relações do conhecimento com a vida da garotada, seja discutida no interior daquilo que é o conhecimento específico da escola. Isso é uma habilidade que nós não temos ainda. Então, ou a gente acha que não tem que ter nada de política na escola, como esse movimento horroroso da escola sem partido, mas também a escola não é um espaço de aparelhamento ideológico de lado nenhum, mas é sim de formação do pensamento político via conhecimento da matemática, da história, da química, da física, da literatura. É aí que está o caminho. Agora, quando em 2013 o professor César Calegari, secretário de Educação, e o prefeito Fernando Haddad me chamaram para assumir a DOT, naquele tempo chamava DOT, que aliás é uma palavra que não quer dizer nada, porque diretoria de orientação técnica pode ser para uma fábrica de asfalto ou de sapato. Diretoria de orientação técnica de fazer sapato. Então, esse nome agora é muito mais correto, que é uma diretoria pedagógica que cuida de avaliação, formação e currículo. Quando ele me chamou, basicamente Fernando Haddad disse, vamos fazer uma reforma curricular resultante, primeiro, de uma necessidade de mudança que já estava se anunciando e que é algo próprio da educação, essa ebulição que leva à mudança. Mas era também resultante da experiência que o prefeito tinha tido 7 anos como ministro da Educação. E que era basicamente o seguinte, eu quero um currículo em que os alunos tenham uma possibilidade de contato profundo com o conhecimento, que tenha passos de mostrar a sua apropriação, o seu percurso, e que não seja uma coisa tão longa que chega no fim, percebe-se o desastre e não tem jeito de corrigir. E aí, como já não tem jeito de corrigir, se aprova. Então, não quero aprovação automática. Vamos pensar, e vamos pensar numa estrutura curricular que seja mais harmônica, mais significativa para a garotada, mais adequada à cidade que nós vivemos, ao mundo moderno, da internacionalização do currículo, das coisas que estão acontecendo na cidade de São Paulo, que é das cidades mais internacionais do mundo, né? Que tem aqui dentro a repercussão de tudo aquilo que é que são as tensões que o mundo vive. No interior, o que caracteriza a internacionalização desta cidade não é ter muito restaurante tailandês e restaurante chinês e não sei o que lá. Isso é uma caricaturização do que é o internacional da cidade. Não é ter um monte de banco na Avenida Paulista com nome cheio de K e de letras esquisitas. O que faz a cidade internacional, e o currículo tem que representar isso, tem que formar as crianças de pequenininhos até as idades que nos competem, para viver numa cidade que ressoa as questões internacionais. Por exemplo, a economia. A retração de um tipo de produção e a ampliação de outro é dado pela economia internacional. Não é resolvido aqui dentro de São Paulo. Muito menos, e alguns deles nem dentro do Brasil. Preço da soja, preço do petróleo, tudo decidido fora. E São Paulo repercute isso. Drogas, tráfico de drogas. Nós não plantamos maconha aqui dentro, quer dizer, e todas as questões da droga do desemprego e da invasão dos automóveis, das indústrias automobilísticas, não foi uma escolha nossa. Quer dizer,
O excesso de produção no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, na Alemanha, faz com que as fábricas venham para cá. Então, nós resolvemos problemas internacionais às nossas custas, com a nossa poluição, com a nossa invasão dos automóveis em toda essa cidade. Essa cidade não é mais a cidade das crianças. Você não vê criança na rua. Quando uma cidade não tem criança, ela não é cidade. Agora, quando uma cidade tem muito carro, ela pode não ser cidade. Não é aquilo que define. E foi tão marcante essa visão do prefeito que o grande noticiário da cidade de São Paulo com relação à história da Paulista e dos automóveis é que a grande imprensa dizia Paulista fechada. Na verdade, é Paulista aberta. Porque fechada a quem? Ao automóvel. Aberta a quem? As pessoas. Mas o noticiário olha dentro da visão, dentro da lógica da invasão internacionalizada que nós temos em nome de coisa boa. Quer dizer, que adianta eu ter uma Ferrari que corre a 380 km por hora se as minhas pistas vão a 50? Quando eu reclamo que está a 50, eu digo, então não compro Ferrari. Mas o cara da Ferrari disse, não, então aumenta a velocidade. Quer dizer, quando eu digo isso, eu inverto a lógica humanizadora para uma lógica automobilística que nós não decidimos. O Brasil não decidiu. Ou seja, São Paulo, assim como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., mas São Paulo mais, ela é um tecido de características econômicas, culturais locais, mas com contrateias, com contratramas que vêm das determinações internacionais que vão do mundo da droga ao mundo financeiro, que aumenta o dólar, não somos nós que definimos o preço do dólar. A taxa Selic parece que a gente define, né? Nível de investimento estrangeiro, não somos nós que definimos. São os interesses, o preço do petróleo, que está hoje como um fiel da balança nacional, embora o petróleo não seja uma coisa que vai continuar muito, mas nos próximos 50, 60 anos, ainda os interesses em cima do petróleo são que determinam a organização das cidades, por exemplo, e dos países, né? A guerra que está acontecendo agora, que a Rússia vai bombardear a Síria, não é um problema ideológico, é um problema de petróleo, porque o gás russo chegou barato na Europa e não pode chegar barato na Europa o gás russo. Então eu abaixo o preço do petróleo para poder o gás russo não entrar, aí a Rússia vai bombardear a Síria. Então essa trama que eu estou contando aqui internacional, ela acontece no interior da cidade também. Ora, para voltar ao currículo, né? Essas crianças que hoje estão com 3, 4, 5, 10 anos nas nossas escolas, num número de 1.500.000 delas, elas daqui nos anos 20, 30, elas serão cidadãos dessa cidade. Mas essa cidade é uma cidade internacional. Então o tema dela não pode ser só o córrego dela. Também é o córrego, a poluição, a falta de mobilidade, mas também assim, que cidade eu quero para além de limpar o meu córrego. Uma vez que estiver limpo o meu córrego, o que eu faço? Né? Então, a escola tem a função de equipar a moçada, não só com instrumentos para enfrentar o futuro, mas como valores para enfrentar o futuro, ideais para enfrentar o futuro. E isso é tarefa do currículo. E eu acho que foi isso que nós fizemos neste projeto chamado Mais Educação em São Paulo, que cria, seja para a educação infantil, o chamado currículo integrador, seja para a educação fundamental, o ensino fundamental, a questão dos 3 ciclos, que foram a tal encomenda do Fernando Haddad, e que nós demoramos aí quase um ano, um pouco menos, acho que demoramos uns 6 meses para construí-lo, levá-lo a uma consulta pública em outubro de 2013, e ele se tornou, a partir de 2014,
uma referência para a organização das estruturas pedagógicas das escolas, criando os 3 ciclos de alfabetização, ciclo interdisciplinar e ciclo autoral, que é alguma coisa que, de fato, ele ainda não está totalmente pronto, não é? Claro, o currículo vai se construindo também, mas ele já tem um nível de identidade que as outras nomeações curriculares não têm. Por exemplo, quando você diz que um currículo do ensino fundamental são anos iniciais e anos finais, não diz nada. Anos iniciais e anos finais em qualquer lugar tem. Anos iniciais da minha vida, anos finais da minha vida. Anos finais... Isso é uma nomenclatura inócua, sem conceito. Agora, quando você diz que nos 3 primeiros anos os garotos têm um espaço para alfabetização, nos outros eles começam a integrar os conhecimentos através da interdisciplinaridade, e que nos 3 últimos anos eles trabalham com projetos para ter uma interferência social, interdisciplinar, social e de caráter de intervenção mesmo na realidade, isto é conceito curricular. Porque eu poderia, quando eu ponho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não quer dizer nada, não é? Agora, quando eu dou um nome àquilo que tem que acontecer, como conceito, e mostro que essas coisas se integram, não são separadinhas, não são pecinhas separadas, mas elas se conversam, eu tenho um conceito de currículo mais humanizador, mais realista e mais capaz de ser compreendido pela rede, trabalhado pela rede e vamos dizer, transformado em algo que é não só um projeto de nação, mas é um projeto de pessoa, um projeto de política, e aí que está a beleza do trabalho curricular. Eu estou indo para Quito amanhã, para um encontro chamado Habitat 3, que é um encontro da ONU, que acontece a cada 20 anos, e lá a cidade de São Paulo está levando, o prefeito irá, a cidade de São Paulo está levando uma proposta de criação de uma espécie de ONU das cidades, um organismo internacional que ajuste as cidades a uma nova agenda que não é a agenda que as cidades cumpriram logo depois das guerras. Começaram a cumprir um estado de bem-estar social, mas esse estado de bem-estar social ele foi se diluindo e hoje ele criou cidades que são espaços da motocicleta, do automóvel, etc., da destruição, do consumo, da reciclagem, que, embora possa parecer uma coisa interessante, é ruim, porque a reciclagem em si não tem sentido. Se tiver sentido, quanto mais reciclagem eu tiver, melhor. E não é isso, eu quero ter menos lixo e não melhorar a reciclagem. Claro que vou melhorar a reciclagem, mas assim, ela é um mal passageiro. Eu tenho que ver como é que eu diminuo a produção de lixo, portanto, diminuição de consumo. Portanto, o que sobra para o homem que não seja consumo? Nós não sabemos. A nossa felicidade está hoje vinculada a índices de consumo. Pois bem, o que o prefeito está levando para lá, e um projeto que a gente fez aqui, de alguma forma, na prefeitura, mas aliada à Universidade Federal do ABC, de fazer essa proposta em nível mundial. E lá eu estou levando para uma exposição num stand da Mercocidades, a apresentação do nosso projeto coletivo, trabalho coletivo de autoria, do ciclo autoral, que teve, nesse ano de 2016, a produção de 62 mil alunos no nono ano, que estão produzindo trabalho de intervenção social. E mesmo que eles estejam em grupos de 4, eu tenho 15 mil trabalhos ano propondo, analisando, diagnosticando e propondo trabalhos para a cidade de São Paulo e para fora da cidade de São Paulo. E tem projetos que a gente insiste muito, que tem um caráter mundial. A questão dos refugiados é algo que nos desinteressa profundamente de nosso interesse do jovem que é generoso, que tem visão do que significa a participação dele no futuro. Eles querem ir para os Médicos Sem Fronteiras, eles querem
que o mundo seja diferente do que é hoje. Ora, essa proposta eu estou levando lá para Quito para mostrar como é que na organização das cidades, muitas vezes chamadas de cidades educadoras, eu posso ter a escola como um formador desses projetos de inovação da cidade. E o que quer dizer isso? Mas com currículo. Não é que eu vou ter um grupo de alunos muito interessados em partilhar das hortas comunitárias, mas assim, acabou, saiu da escola, acabou. Não. A nossa ideia é que o currículo da escola vá preparando essa participação cidadã. Essa participação cidadã, ela tem uma força maior do que a gente imagina até agora. E é isso que eu tenho trazido no meu trabalho, que venho fazendo há 1 ano e meio atrás, que é a ideia da internacionalização do currículo, que é a ideia de que o currículo forme para a intervenção social. Porque a ideia de que a cidade é educadora é meio mentira. As cidades não são educadoras, as cidades são deseducadoras. Quem educa a cidade educadora? Como é que ela se tornou educadora? Ela é um espaço de disputa, de violência, de cotovelada, de agressividade, de feiura, para transformar a cidade em alguma coisa bonita, de harmonia, de paz, de vida respeitosa, etc. Ela tem que ser educada, ela não é educada. E quem educa a cidade educadora? A escola. Não ela sozinha, mas o currículo pode ser uma forma de que as crianças, os jovens e as comunidades de pais, de famílias e da própria estrutura educacional vão trazendo um projeto educativo para a escola. E não imaginar que se você botar o garoto dentro de um ônibus aqui, ir até um bairro longínquo da cidade e voltar, ele volte educado, ele voltará deseducado. A não ser que eu tenha a perspectiva com ele, como professor de geografia, ou de história, ou de literatura, que ele vá vendo pelas janelas dos ônibus fotogramas da cidade e que possa analisar aquilo à luz de uma perspectiva de mundo melhor, que não está dada, tem que ser construída e a escola e o currículo têm uma função importante para isso. E o meu trabalho aqui, seja durante o tempo que dirigi DOT, e que botamos, de alguma forma, em pé a primeira estrutura de um currículo inovador e agora no trabalho internacional, que a gente possa, na Secretaria Municipal de Educação, ter uma esperança que a sociedade vai ser muito melhor e que nós vamos entregar a essas crianças um mundo melhor, nós vamos também receber deles algo que vai ser melhor para todo mundo.